de anatomia. Nós hoje vamos ver o sistema digestório. Talvez o conceito mais importante que a gente trate hoje seja analisar que a luz do tubo digestório é considerada meio externo do corpo. Um autor de anatomia, o professor Liberato Didio, explicava isso de uma maneira bem clara, assim. Ele falava que o tubo digestório é um pedaço do meio ambiente dentro da gente. E quando a gente analisa a embriologia das cavidades do nosso tronco, a gente vê bem evidente essa incorporação de um pedaço do meio externo para o interior do corpo. Lógico que nós não vamos entrar nesse mérito, mas o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento é o seguinte. Vejam o esquema que eu produzi ali. Nós somos atravessados por um tubo, né? Sendo o tubo oco, que liga a boca ao ânus, como nós podemos ver ali pela sequência das setas. O que implica, que consequências que nós temos dessa afirmativa? Tudo que estiver ocupando a luz desse tubo, em qualquer parte da sua extensão, não está no interior do corpo ainda está ocupando o meio externo. Para que esse alimento, no caso, passe a ser incorporado pelo organismo, esteja então na circulação linfática ou sanguínea, ele precisa atravessar as paredes desse tubo, seja na boca, no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso. Enquanto estiver na parte oca do tubo ou da víscera, ele não está dentro do corpo ainda. É isso, inclusive, que nos permite ter uma microbiota rica, né, em algumas porções como boca e intestino. Bom, nós vamos usar esse sentido do trajeto do alimento, justamente da boca até o ânus, para descrever a anatomia do sistema digestório. A boca, então, é essa primeira cavidade que o alimento ocupa. E o seu limite com o meio externo é uma fenda existente entre os dois lábios, que é a rima bucal. Então, essas duas pregas cutâneas, que nós chamamos vulgarmente de boca, são os lábios superior e inferior, e através de um espaço existente entre esses lábios é que a gente então acessa a cavidade bucal, que é a primeira parte do trajeto do alimento. A cavidade bucal é dividida em duas regiões ou partes, por gengivas e dentes que estão implantados nessa gengiva. Então, eles são a referência. Tudo que tiver externamente à gengiva e aos dentes é chamado de vestíbulo da boca. A gente vê o vestíbulo bem representado nessa ilustração, na ponta das setas. Nessa foto está mostrando todo o vestíbulo. E nesse corte frontal de cabeça, na ponta das setas, a gente vê também a parte lateral aqui do vestíbulo. Internamente à gengiva e aos dentes, a gente tem a chamada cavidade bucal propriamente dita, ou cavidade própria da boca, onde a língua é a principal estrutura que ocupa essa porção. Nós somos uma espécie que tem a chamada heterodontia, ou seja, nós temos dentes diferentes que realizam funções diferentes, além de terem morfologia diferente. Nós temos ainda um número normal de dentes, normal no sentido estatístico, um número normal de 32 dentes nas duas arcadas dentárias. Esse número está gradativamente mudando para 28, porque alguns indivíduos já nascem sem os terceiros dentes molares, e isso é uma vantagem muito grande em termos de evitar alguns problemas odontológicos. Então, na nossa espécie, nós temos os dentes incisivos, nós temos os dentes caninos, os pré-molares e os molares. Vocês podem ver que a morfologia deles é bem diferente. Então, eles têm funções diferentes entre triturar, rasgar, cortar e amassar os alimentos.
Todos esses dentes ficam implantados em cavidades existentes nas maxilas e na mandíbula. Essas cavidades ganham o nome geral de alvéolos dentais. E aí os alvéolos então recebem as raízes dos dentes e essas raízes são presas por ligamentos bem resistentes para fixar esse dente no alvéolo dental, portanto no osso onde ele se encontra. E aí então nós temos a arcada dentária superior fixada nas duas maxilas, e é esse o contexto que nos permite usar o termo maxilar. Maxilar é o termo usado para quando nós analisamos a maxila direita e a esquerda em conjunto, que é esse o contexto, alojando a arcada dentária superior. E a arcada dentária inferior fica alojada nos alvéolos dentais da mandíbula, da porção alveolar da mandíbula. A língua, nós vamos ver somente duas estruturas dela, em termos de descrição de superfície, né, de faces. Nós vamos dar nome para o ápice da língua, que é o nome específico da sua extremidade anterior, e nós vamos dar nome específico também para a face superior da língua. É uma das poucas exceções no nosso corpo para dorsos que não seja a face posterior do nosso tronco. Então, a face superior da língua, toda a face, como vocês podem ver aí, marcado por essa linha preta, toda a face superior da língua, então, é chamada de dorso. Bom, além de ver ápice e dorso, nós vamos dividir a língua em duas partes, porque nós vamos observar que o dorso da língua, dependendo da parte que nós estivermos analisando, é ocupada por estruturas diferentes. Então, a gente tem duas partes na língua, a raiz e o corpo. Como que eu vou fazer essa divisão? Que critério que eu uso? O sulco terminal. Um sulco presente no dorso da língua, em forma de V, vai ser a referência para nós separarmos a raiz, posteriormente a ele, e o corpo da língua, anteriormente a esse sulco. O dorso da raiz da língua é ocupado por uma estrutura de tecido linfóide, que são as tonsilas linguais. Portanto, estruturas de defesa. E o dorso do corpo da língua é ocupado por estruturas que têm a função de perceber o gosto dos alimentos que estão na nossa boca. Esse conjunto de estruturas é chamado de papilas linguais. Nós temos uma morfologia bem rica de papilas. Tem papilas fungiformes, filiadas, mais cônicas, e elas são muito pequenas. A gente precisaria, por exemplo, de uma lupa para estudar. Então, na anatomia, a gente descreve somente as papilas que são muito maiores e bem evidentes, que são chamadas de papilas circunvaladas ou papilas valadas. Nesse corte frontal de uma papila valada, a gente pode ver que ela possui receptores para perceber, além da gustação, enviar ao cérebro a informação de que o indivíduo está se alimentando, né? Uma vez que o cérebro é que controla essa questão de fome, de apetite, de saciedade. As papilas valadas variam de 9 a 12 no número e elas acompanham anteriormente o sulco terminal. Né? Então, eu marquei ali algumas delas com as setas. Nós também vamos descrever o palato nesse contexto, que é um termo anatômico para o céu da boca, ou seja, o septo, uma parede que separa a cavidade bucal da cavidade nasal, é o palato. Nós podemos ver nesse corte sagital que eu tenho uma parte do palato que é ósseo, né? O chamado palato ósseo, atualmente chamado antigamente de palato duro. Posteriormente ao palato ósseo, a gente vê que uma parte dessa parede é de parte mole, é de músculo revestido de mucosa. E essa porção do palato é chamada de palato mole. O palato mole apresenta uma projeção no plano mediano chamada de úvula, aquela estrutura que nós usamos de referência no sistema respiratório para isolar, para separar a nasofaringe da orofaringe. Existem glândulas anexas ao tubo digestório e que já lançam a sua secreção na cavidade bucal. Elas recebem o nome
em conjunto de glândulas salivares, mas elas têm nome específico cada uma delas. Nós vamos analisar somente as glândulas salivares maiores, mas nós não podemos esquecer que todo o epitélio bucal tem glândulas salivares secretoras que mantém sempre esse epitélio úmido. Mas as maiores, nós vamos começar com a glândula parótida, que é uma glândula subcutânea, ela é bem superficial, abaixo do pavilhão auditivo, ali marcado pela estrela. E vocês podem ver um duto saindo da glândula parótida e que vai perfurar o músculo bucinador para se abrir no vestíbulo da boca ao nível do segundo molar superior. A gente vê facilmente na frente do espelho a papila onde o duto parotídeo vai desembocar no vestíbulo da boca. Nessa vista superior de assoalho da boca, a gente vê na ponta da seta a glândula submandibular. Ela também tem um duto único que chega lá na frente no assoalho, abaixo da língua, para lançar a sua secreção também. Ela se abre, o duto da glândula submandibular se abre em duas carúnculas que a gente encontra no assoalho da boca. A última glândula é a glândula sublingual e ela, ao contrário das duas primeiras, ela possui múltiplos dutos que vão também se abrir no assoalho da boca. Nós precisamos de enfatizar que as glândulas salivares maiores são pares, as três. Então eu tenho parótidas, submandibulares e sublinguais nos dois lados. Cada glândula salivar possui uma secreção típica, diferentes entre si. Mas o conjunto da secreção das três glândulas é o que nós chamamos de saliva, né? Uma secreção muito importante para a coesão do bolo alimentar e também para a proteção dos dentes em alguns períodos do dia, como durante o sono, por exemplo. Nós vamos então estabelecer os limites anterior e posterior da cavidade bucal. Como nós já citamos, o limite anterior da boca é a rima bucal, essa fenda entre os lábios superior e inferior, e o limite posterior da boca, ou seja, o seu limite com a orofaringe, é o istmo orofaríngeo, que nós vamos então entender um pouco mais essa abertura. Vejam, em vista anterior, a gente observa, descendo do palato mole em direção à língua, dois arcos chamados de palatoglossos. A gente observa também, nós já citamos essa projeção no plano mediano do palato mole, que é a úvula, e nós vamos analisar também o dorso da língua. Esse conjunto das três estruturas é o que a gente chama de istmo orofaríngeo, que é o limite posterior da cavidade bucal. Nessa vista posterior de uma faringe aberta, a gente vê o istmo orofaríngeo numa posição média, olham lá, entre os limites que nós estudamos em contextos diferentes do sistema respiratório. Acima do istmo orofaríngeo, a gente vê as coanas, que são o limite entre cavidade nasal e nasofaringe, e abaixo da ponta da seta, a gente vê o ádito da laringe, que é o limite entre laringofaringe e laringe. Não é só o istmo orofaríngeo que é uma estrutura relevante para nós analisarmos aí no trajeto do alimento. Posteriormente aos arcos palatoglossos, constituintes do istmo orofaríngeo, nós temos outros dois arcos, que são os arcos palatofaríngeos. Por que nós temos que chamar atenção para eles? Arco palatoglosso e palatofaríngeo de um mesmo lado delimitam uma depressão chamada de fossa tonsilar. E essa fossa aloja uma última tonsila que nós vamos ver, que são as tonsilas faríngeas, ocupando as fossas tonsilares de cada lado. A tonsila faríngea, assim como as outras tonsilas que nós vimos, são estruturas de tecido linfóide, portanto, capazes de detectar um corpo estranho, uma proteína estranha, e responder a essa proteína produzindo anticorpos. A próxima parte do trajeto do alimento é a faringe. E a gente, então, tem como porção de trajeto
a oro e a laringofaringe. O alimento não ocupa a nasofaringe, deixando a boca e indo em direção ao estômago. Nós vamos discutir melhor a questão do reflexo de deglutição em sala de aula, mas a gente pode observar nesse slide, que eu marquei de estrela e com a ponta da seta, que essa porção vermelha, que é a orofaringe, é um tubo comum para a respiração e para o trajeto do alimento. As vias aérea e alimentar se cruzam ao nível de orofaringe. Então a gente tem que ter um arranjo aí, uma organização muito precisa para que não haja trajetos em locais inadequados, principalmente de alimento em relação às vias aéreas. Como eu disse, eu vou ver isso com vocês em sala de aula. A próxima parte do trajeto do alimento é o esôfago, e ele é a continuação inferior da faringe, portanto, o seu limite superior é a sexta vértebra cervical, que eu marquei ali com aquela linha preta. E o seu limite inferior uma abertura que marca a sua dilatação na próxima parte do tubo, que é o estômago. Então, nós discutimos isso no sistema respiratório. O esôfago mantém uma relação próxima com a traqueia, né, posterior a ela, como a gente pode ver nesses dois slides. Então, em vista posterior do conteúdo do mediastino, a gente percebe o esôfago encostado na face posterior da traqueia. Essa vista vai ser uma vista bem comum para nós na aula prática, onde, se nós retirarmos o coração do mediastino, a gente consegue ver o conteúdo do mediastino posterior, e um deles é o esôfago ali marcado pela estrela. É nesse contexto que nós descrevemos o músculo diafragma, porque ele fornece aberturas para a passagem das estruturas que precisam atravessar do tórax para o abdômen ou vice-versa. Então, na ponta das setas estão essas aberturas que nós vamos analisar aqui no digestório. E nesse slide, cada estrutura está ocupando a sua respectiva abertura. Então, em vista inferior do diafragma, na ponta da seta, o hiato aórtico, a abertura para passagem da artéria aorta do tórax para o abdômen. O hiato esofágico, para passagem do esôfago também, do tórax para o abdômen. E o forame da veia cava, uma abertura fornecida pelo diafragma para que a veia cava inferior saia do abdômen e chegue até o tórax para se abrir no átrio direito do coração. O esôfago então se dilata no estômago, que é uma víscera com uma forma bem típica de bolsa armazenadora mesmo, e que, claro, vai apresentar funções digestivas também. O suco gástrico produzido pela parede do estômago vai participar da digestão de proteínas e de funções também importantes numa imunidade inata, numa proteção desse organismo em relação a agentes do meio externo. Nós vamos analisar do estômago algumas estruturas e também a sua divisão em partes. Quando a gente faz um corte frontal do estômago, é muito típico o aspecto da sua superfície interna. Então, a gente vai chamar a atenção para as pregas gástricas. Nós vamos identificar os seus limites. O limite superior do estômago é o ósseo cárdico. O limite inferior é o ósseo pilórico, uma abertura existente no interior de um esfíncter forte que limita o final do estômago. A curvatura menor, a única que é côncava e na lateral direita do estômago, e a curvatura maior, a única que é convexa e na lateral esquerda desse órgão. E então nós vamos dividir o órgão em partes. O estômago tem uma porção inicial, que é a cárdia, um fundo que serve para armazenar o ar que é deglutido junto com o alimento, a maior parte dele, que é o seu corpo, e a última porção, que é a parte pilórica. Quando a gente trata de microscopia de estômago, por exemplo, no contexto de exame de imagem de estômago, a gente se refere a uma região chamada de antro.
e o antro é uma subdivisão da parte pilórica, corresponde à porção inicial da parte pilórica, mas com critérios histológicos. Então, não é uma divisão que aparece em abordagens anatômicas. Por isso, nós não vamos descrever o antro aqui na anatomia. A próxima coisa que nós vamos fazer é estabelecer diferenças importantes, mas diferenças gerais entre os intestinos delgado e grosso. Reparem o adjetivo que diferenciou cada um deles. Ou seja, um deles é fino e o outro é grosso. Só que vocês vão observar que nós nunca vamos usar essa referência para identificar um intestino como sendo um delgado ou grosso. Nós vamos ter que usar outros critérios, principalmente porque em indigentes os dois intestinos têm um calibre mais fino, né? Por se tratar de um órgão muscular. Então, o que nós vamos observar? Vejam nesse slide, o intestino delgado, que está marcado com a estrela ali, ele tem uma superfície externa bem lisa. E o intestino grosso, vejam, tem um segmentozinho dele ali preservado, ele tem muitas estruturas na sua superfície, que são os chamados áustros, tênias e apêndices epiploicos ou apêndices omentais. Nós vamos ver cada uma dessas características do intestino grosso com calma. Então vejam, na representação do intestino grosso inteiro, a gente vê todas essas ondulações que são os áustros. Elas correspondem à musculatura circular presente em quase toda a extensão do intestino grosso. Da mesma maneira, a gente observa que 3 tênias percorrem também quase toda a sua extensão, que corresponde à musculatura longitudinal desse tubo. E por último, sacos de peritônio para armazenar tecido adiposo são os apêndices omentais ou apêndices epiploicos. A gente pode ver aí alguns deles distribuídos pelo intestino grosso. Então, a presença ou ausência dessas estruturas é que vai ser um critério eficiente para nós, para diferenciar o intestino delgado e grosso. O próximo passo que nós vamos dar vai ser justamente a divisão em partes de cada um desses órgãos. O intestino delgado é dividido em duodeno, jejunum e ilho. E o intestino grosso é dividido em seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e canal anal. Nós vamos ver cada uma dessas partes nos 2 órgãos. Quando a gente abre a cavidade abdominal e rebatemos o aumento maior, uma estrutura que nós vamos estudar em sala de aula, a gente vê grande parte do intestino delgado, mas a gente não vê a sua porção inicial por se tratar de um órgão, uma estrutura retroperitoneal. Nós vamos entender isso para frente. O duodeno só é visto, então, bem profundamente, porque ele está em relação à parede posterior do abdômen. Essa porção inicial do intestino delgado tem mais ou menos o comprimento de 12 dedos, que é o que significa a palavra duodeno. Então, corresponde a esse C aí, ilustrado nesse slide. Seguindo o duodeno, nós temos o jejuno e seguindo o jejunum ilho. Vocês podem ver aí que eu circundei com essa linha preta, que jejunum e ilho têm o mesmo aspecto e nós vamos estudar assim em conjunto. O máximo que nós podemos fazer é especificar a porção final do intestino delgado, chegando já no intestino grosso, que a gente tem certeza que se trata do ilho. Então, a gente chama essa porção, inclusive, de ilho terminal. A desembocadura do ilho terminal no intestino grosso é o chamado ósteo-ilho secal. Enquanto o intestino delgado não apresenta estruturas na sua superfície externa, internamente a gente observa as vilosidades, que são pregas bem numerosas existentes na face interior do intestino delgado. No duodeno, as 2 últimas glândulas anexas já lançam a sua secreção. Então, nós vamos descrever o pâncreas, marcado aí com a estrela. A gente vai distinguir 3 porções do pâncreas.
A cabeça, que é a porção dilatada dele, abraçada pelo duodeno, o corpo e a cauda, já próxima do baço. E também vamos identificar o duto pancreático percorrendo toda a sua extensão e se abrindo no duodeno, na sua porção descendente, na papila maior do duodeno. O fígado, a segunda glândula anexa, que também lança sua secreção a nível de duodeno, é um órgão muito grande, aí na ponta das setas, e a gente vai identificar suas faces e algumas estruturas de uma das suas faces. A primeira face que nós vamos ver é a face diafragmática, que obviamente está em relação com a face inferior do músculo diafragma, que eu marquei aí com as 3 estrelas. A face oposta, inferior, é a face visceral, que é a face que a gente usa para estudar o fígado. Então, virando o fígado em vista inferior, a gente observa aí todo o aspecto da face visceral. Nós vamos identificar algumas estruturas da face visceral para a gente poder, então, organizar a divisão do fígado em lobos. Nós vamos identificar uma região por onde as estruturas entram e saem no órgão, a grande maioria das estruturas, chamada de hilo do fígado ou porta do fígado. A vesícula biliar, uma estrutura que armazena e concentra a bile produzida pelo próprio fígado. A veia cava inferior, que passa num sulco presente atrás do fígado. E o ligamento redondo do fígado, o vestígio da veia umbilical da circulação fetal. Delimitando então essas estruturas que nós identificamos, olha, a gente isola os 4 lobos do fígado. O lobo direito, o maior deles e obviamente localizado à direita do órgão. O lobo esquerdo, na extremidade oposta, são os 2 que a gente vê com maior facilidade na face diafragmática do fígado. O lobo quadrado, entre o ligamento redondo do fígado e a vesícula biliar. E o lobo caudado, posterior, próximo à veia cava inferior. Nós vamos também identificar o conjunto de estruturas que ocupa o hilo do fígado. Esse conjunto é chamado de pedículo hepático. Nós vamos ver então uma artéria hepática, ramo de um tronco celíaco, que é ramo direto da artéria aorta abdominal. Nós vamos identificar uma veia porta, é um componente do sistema porta-hepático, e eu vou discutir isso com vocês em sala, dada a sua importância e a necessidade de aprofundamento nesse ponto. Então, o sistema porta, todo conflui para a veia porta e vai entrar no fígado. Os dutos bilíferos, que também eu vou ver com vocês em sala, cada um deles tem um nome, mas o conjunto deles a gente chama de duto bilífero. E o último tubo, que é o duto colédoco, desemboca na papila maior do duodeno, juntamente com o duto pancreático na maioria dos indivíduos. Existe um esfíncter de musculatura lisa, portanto involuntário, que controla então o lançamento dessa bile e do suco pancreático no duodeno. As porções do intestino grosso. A porção inicial do intestino grosso é o ceco. Realmente ele é um tubo de fundo cego, um fundo de saco, que contém o famoso apêndice, que é o chamado de apêndice cecal, antigamente chamado de apêndice vermiforme. Seguindo o ceco, a gente tem o colo ascendente, o colo transverso em seguida, e o colo ascendente é separado do colo transverso pela chamada flexura cólica direita. Depois do colo transverso, a gente tem o colo descendente, que é separado deste pela flexura cólica esquerda. Nós vamos ver então as partes do intestino grosso. A porção inicial do intestino grosso é o ceco, porque de fato o intestino grosso começa em fundo de saco, em fundo cego. E é nesse ceco que nós encontramos o apêndice cecal, uma porção do intestino grosso que atrofiou e se tornou essa estrutura cujas funções são ainda obscuras. Essa porção
atrofiada do intestino grosso possui luz, ela permanece oca e é onde pode dar as inflamações que são importantes clinicamente, as apendicites. Seguindo o seco, nós temos o colo ascendente, em seguida, atravessando para o lado oposto, à esquerda, o colo transverso, separado do colo ascendente pela flexura cólica direita. Seguindo o colo transverso, o colo descendente, e o colo descendente é separado do colo transverso pela flexura cólica esquerda. Depois do colo descendente, o colo sigmoide, né? A letra sigma grega é o S maiúsculo, então a forma dessa porção do intestino grosso nomeou essa porção. Seguindo o colo sigmoide, o reto, e a última porção do intestino grosso, o canal anal, que nós não podemos ver nessa representação. Para a gente entender os limites do canal anal, nós temos que usar um corte frontal dessa porção terminal do intestino grosso. Eu marquei ali pelas linhas pretas a porção do intestino grosso que tem esfíncteres contornando, o esfíncter interno do ânus e o esfíncter externo do ânus. É justamente os limites desses esfíncteres que vão separar o canal anal do reto. E o canal anal, então, se abre na superfície do corpo numa abertura chamada de ânus. A última coisa que nós vamos ver é o peritônio, o nome específico da membrana serosa, que reveste a maior parte dos órgãos abdominais e as paredes dessa cavidade. A gente vê nessa representação colorido de vermelho o peritônio. Assim como a pleura, o peritônio é contínuo, existe apenas uma camada de peritônio, mas de acordo com seu trajeto, ele é diferenciado em estruturas diferentes. É chamado de peritônio parietal se o peritônio tiver uma única camada e estiver revestindo paredes da cavidade abdominal. É chamado de peritônio visceral se esse peritônio tiver também uma única camada revestindo a superfície dos órgãos, as vísceras. Quando esse peritônio visceral ganha camada dupla, quando no seu trajeto ele encontra com uma outra parte de peritônio visceral, ele ganha 3 nomes diferentes. Ele pode ser omento, ou ligamento, ou meso, usando critérios funcionais, porque na essência trata-se de camada dupla de peritônio visceral. É chamado de omento quando o peritônio duplo une um órgão ao outro. É chamado de ligamento, esse é dupla de peritônio que liga um órgão na parede abdominal. E é chamado de meso, essa dupla de peritônio que liga o órgão também na parede, mas permite mobilidade desse órgão. A diferença existente entre ligamento e meso é a liberdade de movimento concedida ao órgão pelo comprimento dessa dupla camada. Ligamentos são sempre curtos e os mesos são sempre compridos. A última coisa que a gente vai ver sobre peritônio é o conceito de órgãos retroperitoneais. Algumas estruturas são posteriores ao peritônio parietal, portanto não são recobertas por peritônio visceral e ficam fora da cavidade peritoneal. Eles então são chamados de órgãos retroperitoneais, atrás do peritônio. Então, os rins, o duodeno, o pâncreas, os ureteres, a veia cava inferior, a artéria aorta, são exemplos de estruturas retroperitoneais. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima aula e bons estudos!